antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, né? Vamos falar dos nossos parceiros, né? Que estão aí com a gente. Isso é de suma importância. É verdade. Lulinha, se a gente quiser comer uma pizza, aonde que a gente pode encontrar? Aí é fácil, Jonathan. Latitude Zero. De segunda a segunda. Quer comer uma pizza? Final de semana? Liga ou passa lá no ambiente. Procura um ambiente agradável. Latitude Zero. Procura o Du. É isso Du, aí. aquele abraço, hein? E fazer um exercício, academia, fazer uma corrida em grande estilo, na moda. Aí tá no centro de Jaguariúna. Sensação Fitness. Procura a Ju e tem mais. Se falar que é seguidor do Urbanos, é 7% de desconto. Olha lá, 7% de desconto, hein, pessoal? Ó, e agora... O mais recente, cara. O mais recente parceiro, para comemorar. Daquele Esse jeito. é o primeiro episódio com eles, hein? Exatamente. Lulinha, fazer a barba, cortar o cabelo. Aonde que a gente vai? Bruscos. Uma rede de barbearia que está espalhada. Várias cidades têm o Bruscos. Tá a fim de mudar o visual, fazer a barba, cortar o cabelo. Jonathan, você anotou. Lembra do endereço? Avenida Antônio Pinto Catão, número 83, aqui em Jaguariúna, Lulinha. Então, e ó, mandar um abraço lá pro Rafael, Leandro e o Douglas, que é o barbeiro profissional lá que corta o meu cabelo. Ó, já que você mandou um abraço para eles e os outros. Ó, da pizzaria Latitude E Zero da Sensação. e ajuda a Sensação Fitness. Um grande abraço aí pro pessoal. Então já dá esse abraço, né? É isso dá aí. os recados, pessoal, nossos parceiros. Vale lembrar, para aquele que quer divulgar o seu produto, sua marca ou seu negócio, entre em contato com o Urbano JJ. Você vai deixar o link ou o telefone para contato. Isso, correto? exatamente. Vou deixar lá na descrição do vídeo todas as informações para o pessoal entrar em contato com a gente para divulgar sua marca, seu projeto aqui no nosso podcast. Oh, maravilha, Jonathan. Jonathan, então hoje vamos falar um pouco sobre o nosso convidado. É isso aí, Lulinha. Bom, o nosso convidado ele é natural de Pedreira, formado em medicina, estudou psicologia, gestor de saúde pública e doutor em ciências biomédicas. A lista é grande, viu, Lulinha? É só uma meia dúzia só que a gente puxa vai falar. vida, eu vou continuar aqui só um pedaço, senão a gente senão vai ficar a noite falta inteira meu aqui. fôlego, diz aí. Ó, ele é palestrante e ó, surpresa, hein? Ele é pianista, compositor e escritor. Bom, Com a gente aqui hoje, Doutor Ronaldo Marcato. Tudo Ei. bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Nossa, que maravilha. Felicidade enorme de estar aqui. Gente, vocês não têm ideia da beleza que é isso aqui. Estou encantado com isso aqui. É muito lindo. A energia é extremamente positiva. Fantástico. Vocês estão de parabéns. Estou diante aqui de duas pessoas. Gente, eles são gênios. Eu conheço esses dois. Recentemente o Jonathan, né? Mas o Lulinho, eles são fantásticos. Muito, muito obrigado pelo convite. Tô honrado, cara. Tô como uma criança no meio de um legal, monte de... cara. Pra nós também. Pra nós é muito importante, né? É verdade, pra assinatura... gente... Que o trabalho está sendo feito bacana, assim, né? As pessoas estão gostando. Tá gostando. E outra, é um reconhecimento, né? O doutor, a gente se conhece há sei lá, mais de 20 anos, eu não sei precisar agora. E para nós é assinatura do reconhecimento do trabalho que está sendo realizado pelo Urbano JJ. É verdade. Que legal. Então a gente bacana. falou bastante sobre o doutor. A gente fica muito feliz. O doutor vai lá, eu falei, vai lá. Na semana passada era para ter vindo, mas a força da natureza deu uma travada, mas aí contribuiu hoje. Ele está aqui Verdade. hoje. E vamos começar o nosso bate-papo, né? A legal. primeira pergunta é Marcato, né? Que é o seu sobrenome. Fale para nós a origem desse sobrenome, como que... da onde a sua família, né? Acho que é de origem europeia, né? Sim, europeia. Na verdade, vocês já sabem, o Lula também sabe. Eu amo estudar, estudo absurdamente. Eu acho que tudo é plausível de estudo, né? E genealogia, né? Que é o estudo da ancestralidade da família, o nome e tudo mais. Eu sempre tive essa curiosidade de saber de onde que vinha esses nomes. Tanto o nome da minha mãe, né, que é Baston, e do meu pai, que é Marcato. A priori parece italiano. É italiano, mas rapaz, uma história linda, porque, na verdade, da parte do meu pai, para não me alongar muito, eles vieram
Eu sei tudo isso porque desde a minha pré-adolescência que eu venho estudando isso. Naquela época não tinha internet, naquela época era tudo enciclopédia, a famosa Barça, né? Então eu ia pesquisando, juntando provas e tudo mais, e conversando com parentes e coisa e tal. E aí, quando chego na faculdade, eu tive acesso a bibliotecas enormes. E depois, com a internet, ficou mais fácil. Eu tenho até os brasões da minha família. E agora tudo legal. Registrado. Então, eu sei desde tátara... Eu não sei o que vem antes de tátara, mas dá para trás, tataravô e tudo mais, né? De todos os lados. E eles vieram, meus tataravós vieram lá da região da Romênia. Romênia. Que lá é România. Né? Então, vieram da Romênia. Numa região que fica próximo da capital, Bucareste, ali é um vale, né, onde um pouquinho mais ao sul passa o Danúbio, né, que é o famoso rio, talvez um dos rios mais longos do mundo, né, em extensão. E lá naquela região, lá, especificamente próximo de Bucareste, mas em Craiova, é de onde vieram a família do meu pai. Entendi. Um pouco mais ao sul, né? Porque aí a Romênia faz divisa com a Bulgária. Um pouco mais ao sul, próximo tem a capital da Bulgária, que é Sófia. E por conta deles, na época, terem sido invadidos pelos turcos otomanos, olha onde eu fui buscar. Eu fui estudar tudo isso, cara. Tem todas essas coisas. E eles eram cristãos, e aí com a questão dos turcos otomanos, eles tiveram que fugir. Para fugir para o leste, seguindo o curso do rio que dá no Mar Negro, eles iam de encontro com o exército turco, otomano, né? Que eles eram talvez o exército mais cruel que já existiu, talvez né? Então eles foram contra o rio, mas é um vale, e aí foram do sul da Romênia, norte da Bulgária, passaram ali então de Craiova saíram, foram para a Sérvia, então passaram por Belgrado, passaram por chegaram na antiga Iugoslávia, né? Então você tinha a Sérvia, você tinha a Croácia, passaram por Zagreb, de Zagreb chegaram na Eslovênia, ali se instalaram na Eslovênia, e a Eslovênia faz divisa ali com não era a Itália naquela época, faz divisa com a Itália, numa cidade chamada Trieste, e ali fica o mar Adriático, né? E aí, dali passaram para o lado da Itália, porque ali já não era mais... não tinha como os turcos otomanos invadirem. Por quê? Porque toda aquela região do norte da Itália, que não era ainda Itália, era do Império Austro-Húngaro. Você imagina, esse povo da Romênia são os ciganos. Então é a família cigana. Ciganos. Por isso que eu gosto de misticismo. Eu tenho essa coisa do sangue místico. Mas você foi atrás de saber tudo isso, tudo. Eu sei o nome de todos, sei o nome da última que faleceu, o porquê que ela se chamava aquilo, enfim, tudo. O fato que com essa ida para essa região que era o Império Austro-Húngaro, misturou a cultura romena, que não tem papel, cara, eles não têm documento, porque é tudo cultura falada, então eles não têm documento. Foi difícil levantar essa documentação. E todo mundo, né? Meio que fugindo de guerra, de perseguição. Povo sofrido, né? Das questões religiosas, essas coisas, né? O fato é que foram para Trieste, e para ter emprego naquela época, eles foram... aquela região era de Vêneto, que é onde está Veneza, e Veneza era talvez, junto com Nápoles, no sul, o porto mais importante ali do Mar Adriático. Então, eles foram para Veneza, isso cortando a história, porque a história é muito longa. E aí, eles foram para Veneza, e em Veneza encontraram emprego. Aí, imagina, eu estou falando de tataravô, já foi seguindo, né? Tanto é que o meu avô já nasceu ali mesmo, naquela região. Só que ele nasceu, inclusive, com documentação que nem era da Itália, era austro-húngara, né? Caramba. Por conta disso. Tanto é verdade que foi justamente na época, o Império Austro-Húngaro, foi na época, inclusive, que
a nossa imperatriz Leopoldina, que é austríaca, casou com Dom Pedro I. A Áustria era muito forte na Europa e Portugal também era muito forte. Sim. E aí tentava se unir essas famílias. Então foi justamente mais ou menos nessa época mesmo. O fato é que logo depois a Princesa Isabel abriu os portos e tudo mais, e eles foram trabalhar em Veneza, para não perder a linha de raciocínio, isso do meu pai. Trabalhar em Veneza, e em Veneza, ali no porto de Veneza, não tinha nome, porque os nomes eram estranhos, né? Não tinha nada, né? Foram trabalhar na área de expedição. Olha que bacana. Expedição. E aí, então, você sabe que nome italiano tem a ver ou com local ou com profissão, Sim, né? sim. Então você pega Ferrari, mexe com ferro. Cara, isso eu não sabia, não. Sim. Eles levam... Não, inclusive o número de vogais e consoantes. Panini, pão. Então, pane é uma coisa, panini. Não sabia não, Jonas. Interessante, né? Sim, Ferrari. Você tem o ferro, o significa uma coisa, o I já é outra, ferro, Ferrini, Ferrari, Ferraro. Então, quando foram para a área de expedição, eles carimbavam. Então, eles eram os marcadores, os marcatores. Marcatores, marcato. Ah, tá. Isso do meu pai. Pô. E a minha mãe... Meu Deus do céu. E a minha mãe, olha só, eu puxei mais o lado da minha mãe, apesar de ter bastante coisa da Romênia. Você vê aquele pessoal lá, é meio parecido comigo, eu tudo branquelão, assim, né? E a minha mãe já é da Irlanda, Dublin. Irlandesa. A minha mãe já vem, a família da minha mãe é da Irlanda, mas encontraram tudo lá também na Itália. Veja só, a Irlanda, tudo por conta de igreja, né? Por conta de guerras, né? Guerras santas, essas coisas, né? O fato é que da Irlanda, de Dublin, passou para Londres, a região de Londres, e ficou ali. E o sobrenome da minha mãe, que é Baston, na verdade lá é Batson. E Batson Bat é morcego e Son é filho de morcego. Filho de morcego. Não, o pior... Gente, o pior não é isso. O pior é que a Romênia... Nós estávamos próximo do Conde Vlad. Nossa. Nós estávamos lá, o castelo do Vlad III, né? Então, quer dizer, que era coisa de vampiro. Vocês podem ser primos. Ai, nossa, pensou? E aí, o que acontece? Será que é por isso que eu sou médico, da negócio de sangue? O fato é que a mãe foi lá. E Batson, por quê? Porque quando eles foram trabalhar na região de Londres, e um dos palácios, né? Tinha que eles foram empregados como guardas noturno, e guarda noturno, né, trabalha à noite e fica acordado durante o dia. Quem trabalha à noite e fica acordado, dorme durante o dia e trabalha à noite, é filho de morcego, Batson. Só que ao passar para o continente, passando o Canal da Mancha, porque o que acontece? Também por perseguição dos saxões e dos mouros ali naquela região, e também por serem cristãos, eles tiveram que fugir. Como existia um pé de guerra entre Inglaterra e França, o Reino Unido e a França, eles tiveram que passar pelo norte da França, foram pela Bélgica, foram por Luxemburgo, desceram da divisa com a Alemanha, passaram por Bonn, que era a antiga capital, né, da Alemanha Ocidental, instalaram-se em Dortmund. De Dortmund foram para a Áustria, caíram no Império Austro-Húngaro. Ao caírem no Império Austro-Húngaro, vieram para o norte da Itália, porém não para a região de Vêneto, mas para a região da Lombardia, onde fica Milão. E aí, de Milão, foram para Vicenza, e aí as duas famílias se encontraram no mesmo ponto. Quando vieram no mesmo navio. Caraca. É possível isso? É o destino mesmo, né? Vieram no mesmo navio, parte da família, 1/3 ficou aqui no Porto de Santos, quando os escravos foram abolidos, aí evidentemente contratou a mão de obra europeia. Sim. Eles sabiam plantar uva, né? E uma parte, café eles aprenderam aqui. Uma parte ficou, 1/3 ficou no Porto de Santos, que é a minha parte, e 2/3 da minha família, toda, foi tudo para Santa Catarina, Porto de Tubarão. Tanto é verdade que se você procurar Marcato, tanto da área da minha mãe, que é Baston, como Marcato, você vai encontrar muito em Jaraguá do Sul,
você vai encontrar muito em Blumenau, tanto é que tem uma fábrica de chapéu lá, a mais famosa do Brasil, que é Marcato, né? E também foram para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e coisa e tal, Santa Maria e tudo mais. Então você vê que é uma história muito rica. Tanto é verdade que a cidade, graças a isso, eu também consegui uma bolsa de estudo. A cidade de Boston, nos Estados Unidos, que é a Inglaterra dos Estados Unidos, né? É a Europa americana, ela foi fundada por um parente. Porque esse Boston é sobrenome, William Boston. Então, consequentemente, aquele local onde está Harvard e onde está também a universidade, University of Massachusetts, é uma universidade que o terreno foi cedido pela família Boston. Então, consequentemente, a gente teve uma certa facilidade. Usei de mecanismo para poder chegar até E foi mais fácil, assim. Muito mais. Muito mais. Ô, doutor, a sua formação como médico, qual foi a dificuldade que você teve até chegar ao nome formado na medicina? Nossa, Lulinha e Jonatas, eu acho que assim, todas que você possa imaginar, todas. Graças ao bom, meus pais são simples, humildes trabalhadores. Minha mãe até hoje, com 83 anos de idade, desculpa, mãe, tá falando sua idade, mas 83, uma gata ainda, né? Diga-se de passagem. Mas 83 meu pai faleceu, mas ela ainda costura, né? Então é uma costureira e um operário de fábrica. Então a dificuldade foi enorme. E aí eu tive todas as dificuldades que você possa imaginar. E eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? E com um sonho em mente. E a dificuldade de fazer medicina justamente foi que, estando no meio de outros, eu entrei muito cedo na universidade, estudava muito, né? E eu me deparei com a classe praticamente toda só de ricos, filhinhos de papai, mas a gente tinha que estudar, e eu tinha que fazer para sobreviver ali, para ter condição de pagar. Eu tinha uma refeição só, e olha lá. Caraca, olha, gente, vocês... ninguém vê, né? Mas assim, era caldo de feijão, pão amassado assim no caldo de feijão, e aquilo é que dava banana é aquilo que dava assim substância para poder chegar no magrelo, que não tinha nem jeito, né? Mas graças a Deus foi importante essas dificuldades. Mas por outro lado também, o fato de estar nessa condição me dava um potencial muito grande, porque combustível, né? Porque eu nunca fui em festa nenhuma na faculdade, nunca ingeri uma gota de álcool, nossa, gente, eu não fazia, estudava. Só estudava. Eu ficava na biblioteca e eu vendia resumo, né? Eu adoro até hoje, de cadernos, eu fazia resumo e vendia na sala de aula por R$10, o que ia cair na prova. Então, uma sala de 80 pessoas, 50 pessoas compravam, e com aquele dinheiro eu conseguia. E isso até o 3º ano de medicina, porque no 3º ano de medicina eu já comecei a dar plantão, já como médico já, uma história muito engraçada. Mas a dificuldade foi enorme. Mas serviu como combustível, né? Absolutamente. Pro sucesso, né? Eu acredito que se não é isso... Eu acredito que sei lá, eu acredito que isso fez a diferença na minha vida. E assim, toda a sua vida acadêmica, que a gente viu que são estudou muito, é bem extenso. Do que mais você se orgulha? Nossa, mãe do céu, do que mais eu me orgulho? Isso. Nossa, olha, orgulho é uma palavra um pouco complicada, mas eu entendo, assim, eu sempre, eu vou tentar esclarecer. Eu pequei bastante em viver com um olhar no futuro e um no passado, e não vivi o presente. Talvez isso fique uma dica para todos aí. O meu orgulho foi, de fato, não ter nunca, em nenhum momento da minha vida, com exceção de uns fatos mais recentes aí, ter saído da linha da conduta, porque assim, eu sempre falo que educação nós temos em casa com a família.
Ensino é na escola. E graças a Deus, os meus pais me deram a condição de ter noção de moralidade, de ética, e o que eu mais orgulho é, de fato, de ter chegado, eu diria assim, que da onde eu estava, no que tange a classe social, para onde eu me encontro hoje, não por questões financeiras, porque eu não tenho dinheiro. A questão é, o salto que eu dei é um salto que acredito que uma pessoa trabalhando e estudando sem muita força, eu dei um salto de 5 ou 6 gerações. Puxa vida. 5 ou 6 gerações. Doutor, por que você decidiu se tornar um médico? Porque era a coisa mais difícil. Eu sempre adorei tudo que é mais difícil. Essa história de que a pessoa tem dom para a medicina, isso daí não é verdade, porque você só vai conhecer medicina quando você está lá na faculdade. Sim. É diferente de engenharia, de advocacia, porque aí a engenharia, por exemplo, a pessoa de repente já gosta mesmo de Sim. acompanhar construções, esse tipo de coisa. Mas a medicina você não tem a menor ideia. Na hora que você chega lá, na minha sala, por exemplo, na primeira aula, umas 10 pessoas desmaiaram já a hora de ver um cadáver ali, né? O que me motivou é assim, eu sempre falava, o que é mais difícil? Desafio, você gostava de desafio? Amo até hoje. Até para namoradas. Quem que é a menina mais difícil de se conquistar? Aquela, então é aquela. Qual é o curso mais difícil de entrar? Medicina, cara. Eu só escutava isso. Imagina, você nunca vai fazer medicina. Você não tem a menor condição, cara. Na época era, sei lá, 400, 500 candidatos para uma vaga. Você queria provar que era capaz. Eu falava assim, não só vou passar, como passo em primeiro lugar. Eu falava, não é assim comigo. E foi em primeiro lugar? Não foi. Eu estaria mentindo. Em medicina, na faculdade, não. Mas bateu na trave. Eu não fui em primeiro lugar que entrei, porque a gente sabe que ali tinha gente que não tinha a menor condição de somar 2 mais 2 na minha sala. Sinto muito. Não, então, aproximadamente das 80 vagas, eu acho que 50 já estavam garantidas. Então, de certa forma, eu devo ter sido em primeiro lugar, sim. Só que eu fui o primeiro da turma. Lá no final, nos 6 anos da medicina eu fui o primeiro. Sempre foi o primeiro. Eu e mais 2 colegas nós disputávamos notas, mas de maneira bem amigável. E assim, na sua vida como médico, né, depois você vai falar quanto tempo você está na profissão, qual foi o caso mais complexo que você lembra até hoje que mexe com você assim, na complexidade, a questão da complexidade? O último que eu atendi hoje. É sempre o último. E tenho certeza que o de amanhã, o primeiro, vai ser o mais complexo. Puxa vida, não esperava essa resposta. E também não esperava essa pergunta. Eu confesso que não sabia. Todo caso é complexo, né? Então, fica uma boa de uma ideia para vocês que lidam também com pessoas. É claro que eu tive casos difíceis, mas eu sempre espero que chegará um outro muito mais difícil, porque eu amo situações onde eu vivo sob pressão, eu amo estar sob pressão. Eu acho que eu adoro Fórmula 1, eu acredito que se eu tivesse assim, você não vai pegar a pole, meu amigo, você deixa comigo que eu vou esse negócio aqui, vou pegar. Então eu acho o mais complexo, claro que eu entendo a sua pergunta, depois Sim. eu vou. Mas aí também a gente entende, mas, claro. Não, mas eu vou inverter depois na medida do possível, a hora que tiver a oportunidade. Mas assim, o mais complexo foi o último, porque cada pessoa que entra no meu consultório, e isso que fica uma lição para todos que precisam de médicos, e fica uma lição para todos os profissionais da saúde. Gente, cada ser que entra lá no seu consultório, na sua clínica, é um universo imenso de possibilidades. E não há menor chance de você fazer comparação de uma pessoa para outra. O que é um tratamento para um é completamente diferente para o outro. Então, a complexidade, ela vem junto com cada pessoa. Então, como a gente vai ganhando experiência de profissão, consequentemente,
a profundidade do olhar é maior, você enxerga muito mais, a questão fica mais complexa. E isso é bacana porque conforme você vai enxergando mais e conforme você vai tendo experiência, menos parece que a gente sabe. Ou seja, é aquela frase mesmo de Sócrates, né? Sei que nada sei, ou seja, a gente vai aprendendo e a gente cada vez mais se sente, puxa vida, eu não sei absolutamente nada. E cada paciente que entra no meu consultório é uma enciclopédia de ensinamento. Eu aprendo muito mais com o meu paciente do que o paciente comigo. Puxa vida, parabéns, Ana. Fiquei... Doutor, e nesses anos seu todo de trabalho como médico, teve algum caso que você se emocionou? Aí sim. Então, a complexidade junto com a emoção é uma coisa muito bacana. Emoção, eu tive muitas. Eu poderia citar aqui, nesse tempo todo, sei lá, mais de 100. Vamos elencar aí uma ou duas. Eu não me esqueço, é como se fosse ontem, no meu último instante na faculdade de medicina, gente do céu. Eu estava, assim, o último ano de medicina é o internato, né? 5º e último ano é o internato. Nós ficamos no hospital, é praticamente médico, só que você não tem ainda o registro no conselho. Último ano de medicina, eu estava na pediatria, no pronto-socorro de pediatria. Puxa vida, é pesado. Atender pediatria em pronto-socorro é pesado. Justamente caiu ali, meus últimos momentos. Eu sei que às 19 horas daquela sexta-feira, às 19 horas e 1 minuto, eu era médico. E eu tava, assim, louco, né, para me formar. Faltavam 15 minutos para terminar o plantão. Escuto a ambulância. E a ambulância traz uma criança, uma menina, que tinha aproximadamente seus 6, 7 aninhos, sem um braço Nossa. mesmo, ou seja, sem um braço, desde aqui de cima, sem um braço. Só tinha um fiozinho, perdão para quem tem arrepio aí com essas coisas, só tinha um fiozinho que era um dos nervos pendurado. Ela não estava chorando, não estava com dor, ela estava enrolada num lençol, numa coberta toda com sangue, e foi dramático porque quando eu estava para sair, eu falei, não dá, eu tenho que ficar, alguma coisa me chama. E o meu preceptor, né, o meu R1, né, a pessoa que fica acima de mim, ele ficou também junto comigo ali, nós atendemos essa menina, e a coisa mais é de chorar mesmo, porque a menina, eu não esqueço, Lula, eu não esqueço, Jonathan, porque assim, ela falou assim, eu tinha cara de menino, tá? De criança, mas ela falou assim, tio, é que nem boneca, depois coloca o bracinho. Nossa, meu Deus. Eu respirei fundo, eu guardei o meu estetoscópio, até hoje tá guardado o meu estetoscópio daquele dia. Não é possível. E eu fiz o nominho dela no esteto e guardei aquele esteto. Falei assim, não, isso é porque eu escutei o coraçãozinho dela. Eu respirei, aí veio, né? O braço veio depois. Ela pegou o braço num moinho, assim, numa máquina. Tá? Enfim. Aí eu não sabia o que responder. Eu falei, Deus me ajuda, o que eu posso responder? Eu falei assim, não é igual boneca. É melhor do que boneca. Você não perdeu um braço. Esse bracinho seu, você ganhou todo esse corpão que você tem, porque você vai ficar uma mulher linda, maravilhosa, não sei o que. Ai, tio, mas não fica tranquila, tá? Porque não tinha como implantar mesmo. Mas eu dei uma saída ali, cara, e não tinha como. Nossa. E teve tem que estar preparado para isso, né? Teve um outro que é mais emblemático, se houver aí possibilidade, depois eu falo, porque isso envolve uma coisa que, gente, qualquer um se arrepia. Que se eu contar para vocês, nossa, eu vi tanta coisa na minha vida. E aí eu falo para vocês. Mas essa da menininha foi emocionante. Foi emocionante. Eu era estudante ainda. E assim, pensando desde o começo até agora, você tem ideia de quantos pacientes você atendeu?
Você fez essa conta? Eu sou virginiano, né? Eu sou metódico, virginiano, eu sou Então, sistemático. você se considera uma pessoa metódica? Vocês também são. Bom, Né? Porque vocês têm métodos, né? Olha só isso aqui, vocês não estão vendo, isso aqui é tudo bem organizado. Então eles têm um método bom, todos nós somos. Mas assim, pejorativamente, metódico no sentido de ser uma pessoa enjoativa, aquela pessoa que não tem, que é uma rotina. Não, isso eu não sou. Eu gosto de diversificar tudo. Mas eu sou muito sistemático. Vocês entrariam num avião sabendo que o piloto do avião ele não é uma pessoa sistemática e metódica? Pense. Vocês levariam seu filhinho para um cirurgião que não fosse sistemático ou metódico? Vocês certamente adorariam que o piloto do avião confirmasse em 500 vezes todos os aparelhos para ver se está funcionando assim. O médico, né? O médico também. Então é excelente. Então eu guardei tudo. Claro, perdi muita coisa porque não tinha internet, né? Então era tudo. E eu também venho estou no meu segundo casamento, muita coisa se perdeu, mas eu tenho uma ideia, assim. Foram quase 500 mil de pessoas atendidas até o presente momento. 500 mil de pessoas, muita gente. Meio milhão. Ou seja, eu estou chegando nos 500 mil. 500 mil atendimentos. Você falou assim, quando você se formou, falou, o meu primeiro paciente está aqui, eu vou anotar a partir de hoje. Isso aqui é a minha primeira conquista. Foi mais ou menos assim. Eu lembro o primeiro paciente. Aí você foi... No 3º ano de medicina eu já dava plantão. Eu lembro a primeira vez que eu estou contando quando eu sozinho numa sala com o paciente. Caraca, e Deus ali, gente, meio milhão. Gente. Motivo pelo qual eu escrevo bastante e eu tenho material para divulgação, porque a medicina não é o que está no livro, não, gente. A medicina vai muito além, né? Vai muito além. Muito além. Entra num conhecimento empírico aí que é fantástico. Doutor, e o que é ciência para você? Então, a ciência é um conhecimento humano, né? Que se baseia justamente em métodos, né? Tá vendo? Aí a gente entra naquilo que a gente falou, né? A ciência, necessariamente, ela tem que ter... É um conhecimento que exige provas e comprovação, né? Então, exigem fatos, e esses fatos são analisados por uma comunidade. Então, são os conhecimentos que têm que ser provados. Então, ciência nada mais é do que conhecimento comprovado, por isso que fala comprovado cientificamente. Então, tudo começa como uma ideia, tudo começa como uma ideia, com um pensamento. Por isso que a gente tem que valorizar as ideias, os insights, por isso que a gente tem que valorizar o instinto, aquelas coisas, aquelas maluquices que às vezes vem na nossa cabeça, porque isso pode ser maluquice hoje, amanhã. Você tem o Elon Musk que é prova disso. Isso é verdade. Então, não é tão maluco assim, né? Se fosse maluco, a gente não tinha nem luz elétrica, né? Então, consequentemente, a ciência é assim. Você tem uma ideia, da ideia você vai para uma... Você junta provas daquilo que você pensa, leva para uma instituição que vai analisar, aquilo tem que funcionar, ou seja, aquilo tem que ser provado. A experiência é uma experiência, então a experiência tem que ser repetida, tem que dar certo. Quando isso dá certo, então vira uma teoria, vira uma hipótese vira uma teoria. Se alguém quiser refutar isso daí, então tem que fazer uma antítese, algo contra a tese, né? E aí cai aquela, entra outra, né? Mas ciência nada mais é do que conhecimento comprovado, por métodos criados por homens. E hoje, qual é o maior conflito da medicina? Então, justamente esse, né? Por você... é um conflito... É um conflito... E não deveria ser um conflito. Deveria ser debate. Eu adoro debate. Debate é diferente de conflito. Debate é quando você expõe o seu pensamento, quando você expõe o seu pensamento. Conflito é quando você impõe o seu pensamento. Imposição é ruim.
exposição, tudo bem. Porque quando você expõe o seu, o outro expõe o dele e eles se respeitam. Você não precisa mudar a ideia do outro. Imposição é diferente. E o maior conflito da ciência hoje, justamente, é se apegar muito às provas, ou seja, isolar demais as pessoas que, de repente, têm ideias maravilhosas, mas que caem por terra por conta de, infelizmente, por interesses de grandes incorporações que, de repente, financiam aquilo que eles querem financiar. Todavia, é necessário. Eu digo assim, que não se chega sem barreiras, sem nenhuma barreira, você não alcança muito espaço. Então, a ciência é uma pedra no sapato de muitos conhecedores empíricos, é uma pedra no sapato dos filósofos, mas eu acho que há uma interdependência. Do mesmo jeito que a ciência ela tem esses conflitos, é importante que esses conflitos existam até para ser referência para os outros, porque eu acho que tudo se completa. Então, o maior conflito da ciência hoje é justamente brigar com as pessoas que têm muitas ideias e que não conseguem provar isso daí. Tanto é verdade que nós temos casos na física quântica e tudo mais. E o Brasil, eu acho que vai bem nisso, né? Eu acho que você acha que o brasileiro ele questiona muito? Eu acho que a medicina no Brasil ela evolui bem, né? Eu acredito que mais sim. flexível, você quer dizer? Eu acho que a própria população, assim, né? O SUS, eu acho que tudo isso traz uma identidade pro brasileiro, assim, que valoriza o médico. Então, não estou dizendo o governo, os políticos, então, mas a população ela tem um sentimento diferente pela... Não. Você acha que não? Não acho, tenho certeza. Aliás, achar é um verbo que eu nem gosto muito de usar, mas de qualquer forma, não tem. O brasileiro, eu acho que ele é um povo justamente o contrário. No meu ponto de vista, pelo que eu vejo, justamente o contrário. Pouco questionador. Busca muito pouco seus direitos, pouco exigente para com as suas saúde pública, reais por exemplo. Necessidades. O SUS é o melhor programa de saúde de todos os tempos. Puxa vida, tá vendo? Teoricamente. Na prática, não adianta você construir uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Bugatti se você não sabe pilotar. O que falta justamente são gestores de saúde pública competentes. Só que você falou uma palavra-chave aí, que são os governos, né? Então falta vontade. Só que somos nós que colocamos os caras lá. Então aí que um pouco de política. Por isso que eu falo para você. Cada um de nós, né? Então, por isso que eu falo assim, o povo brasileiro não luta pelos seus direitos. Não luta. Então eu acho assim, eu entendi a sua pergunta, eu acho que o Lula também captou. O povo brasileiro, ele tem, eu entendi, ele é mais flexível. Ele absorve melhor qualquer tipo de mudança. Porque nós saímos de uma questão envolvendo ciência e conflitos de ciência, né? E como estudioso de filosofia, eu tenho que entrar na questão de da onde saiu a sua pergunta, da onde saiu a sua ideia. Sim. Por trás da sua pergunta tem um pensamento, tem uma ideia e por que você refletiu sobre isso. Então, emendando uma coisa na outra, eu imagino assim que, em comparação com outros povos, o brasileiro ele é mais flexível. De maneira que, se você colocar para o brasileiro uma política de saúde pública que consiga abastecê-lo do mínimo, ele já fica contente. Entende? Entendi. Então ele basta um pouquinho de vontade dos governantes para deixar o brasileiro já é feliz na desgraça, na miséria. Se melhorar um pouquinho mais, né, ia ser perfeito. Talvez a felicidade mora aí, né? Porque na verdade assim, a gente não precisa de muito para ser feliz. Mas, gente, o básico precisa. E nós pagamos, talvez, o maior imposto do mundo, né? Era para ser uma potência mundial. Não,
O Brasil, certamente, mas certamente, assim, em termos de recursos naturais, certamente é o país mais rico do mundo. Certamente, não tenho a menor dúvida quanto a isso. É o povo mais generoso que existe. Não tem povo mais generoso que o Brasil. Só que chega a ser bobo, né? Chega a ser bobo. Eu acho que teria que ser um pouco mais nacionalista. Eu defendo um pouco mais o nacionalismo, o ultranacionalismo. Tipo assim, nós somos nós e ponto final. Ter orgulho, né? Do mas Brasil. não terá enquanto não tiver um sistema educacional que forme cidadãos. Que favoreça isso. Não está se formando cidadãos. Então, não é aquilo, não. Ô, Jonatas, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica. Adoro polêmica. Doutor, assim, é uma pergunta, não uma afirmação, né? A maioria dos médicos e cientistas são ateus? São. Médicos, não sei se eu... Aí que tá, né? Depende do país, né? Nós estamos num país onde 82% da população é cristã, né? Tem religiosidade. O Brasil é fora da curva em relação à crença em Deus e tudo mais. Então, a maioria esmagadora dos médicos são crentes em Deus mesmo, né? Pô, que legal. Puxa, brasileiro, né? Mas assim, quanto mais... É engraçado, não sei se a palavra é engraçado. Mas assim, é chato porque quanto mais eles avançam no campo da ciência, mais obtusa fica a visão, mais eles vão se fechando dentro de uma caixinha, né? E vão perdendo essa crença. Então, quanto à sua pergunta... Eu vou generalizar, não só no Brasil, no mundo. No mundo, sim. A grande maioria dos cientistas são ateus. A grande maioria dos cientistas. Não é só cientista, tá? Filósofos também. São ateus. São ateus. Tem um porquê, né? Sim, claro. E você? Agora a polêmica aumentou. Mas eu não sei se eu respondi. Respondeu perfeitamente. Não, respondeu sim. Respondeu perfeitamente. Agora, você é ateu? Se eu sou ateu? Ah, não, ateu eu não sou. Agora, se eu acredito em Deus? Eita, agora me deu um nó no meu cérebro. É lindo, né? Então, você, de repente, se você perguntar para ele, você acredita em Deus? Seria outra resposta. Eu não sou ateu. Claro, eu não sou ateu. Mas, mesmo porque, imagina, nossa, pessoal, assim, a minha vida foi baseado no cristianismo. Hoje, com um pé no cristianismo, outro pé no budismo, no hinduísmo, que eu amo a cultura oriental. Então não há como. Imagina, Deus é tudo. Mas acreditar é um negócio diferente. Crença, a gente ora, né? Creio em Deus Pai. Então, acreditar é uma coisa meio complicada. Vou tentar ser mais claro possível. Quando você acredita, você dá crédito. E quando você dá crédito porque você confia. Quando você confia, confiança é dar fiança. Fiança é como ser fiador. Eu não acho que Deus precisa de um fiador para ele. Então, eu acho que acreditar, quando você fala em acreditar, você está acreditando numa imagem, numa ideia dentro da sua mente do que é Deus. Quando você forma um pensamento de Deus e, portanto, acredita em Deus, você de certa forma, você está se distanciando de Deus. Porque não é assim que acontece. Você, ao acreditar em alguma coisa, você está dizendo que aquela coisa não está em você. Eu acredito naquilo, ela não está em você. Enquanto que Deus não depende de crença. Nós não temos que acreditar em Deus, nós temos que viver Deus, porque Deus vive em nós e nós somos parte de Deus. Então, não cabe a questão acreditar. Seria o mesmo que, por exemplo,
posso fazer Sim, pergunta? claro. Para enriquecer, você teve Covid? Pode falar Covid aqui? Pode, claro. Você teve essa infecção? Eu não tive, mas o Lulinha teve. Você teve algum sintoma? Um só. Fala um sintoma. Dor de cabeça? Não, eu fiquei 10 dias internado, né? Internado. Fiquei 10 dias. Que bacana. Desculpa. Bacana, eu tô aqui. Podia ter sido pior. Mas é bacana pra pergunta. O que você sentiu? Me fala um sintoma. Falta de ar. Falta de ar. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta invertida. Por isso que eu gosto de biologia reversa. Então você. Psicologia reversa, agora ele falou o quê? Biologia reversa. Biologia reversa. Eu que vou patentear esse negócio. Eu vou fazer uma pergunta. Veja só. Você acredita que o vírus é aquele lá que falaram e que entrou em você e causou a falta de ar? Eu acredito. Você acredita? Você assina embaixo? Não, aí fica difícil. Então você não é fiador. É o que me falaram, né? Não, pera. A pergunta é, você assina embaixo do tipo assim, eu assino, eu dou a minha vida? Não. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Pode? Opa, deve. Você acredita que você teve falta de ar? Isso eu assino embaixo. Você acredita que você teve falta de ar? Isso eu assino embaixo. Você acredita que você teve a falta de ar? Acredito. Por que a falta de ar estava onde? Fora ou dentro de você? Puta merda, que pergunta difícil mesmo. Eu sabia que ele me ligar. A falta de ar é sua. Como minha? Que você não vai acreditar? Não, eu acredito, Tá acontecendo com comigo, você. É a mesma coisa se você falar, eu tive dor. Como que você não vai acreditar na sua dor? Você não precisa provar para ninguém que você está com dor. E você não precisa provar para ninguém que você está com falta de ar. Todavia, o que causou a sua falta de ar é uma coisa que você não assina embaixo. Mas o seu sintoma você assina embaixo, porque era você. Eu tava vivendo Deus é assim, guardadas as devidas proporções. Você não precisa acreditar. Você não assina embaixo de uma coisa que te dizem sobre Deus. Mas você o vive, assim como ele teve falta de ar. Portanto, Deus é uma coisa que você vive. Você não precisa provar para ninguém. Você não precisa acreditar. Ele está em você. Então, crer em Deus é só uma forma de dizer. Porque, na verdade, você vive Deus. Você sente Deus. Assim como você teve a falta de ar. Legal. Doutor, agora pegando esse gancho, gostaria de perguntar, na sua opinião, né? Na sua opinião, claro. A fé cura? Nossa, seria extremamente contraditório dizer que não, né? Sim, cura. Cura, e nós estamos nesse momento no apogeu da mistura entre ciência e espiritualismo, né? Isso é o máximo, cara. Porque antigamente... Eu acho que esse é o equilíbrio. Isso é a palavra-chave. Né? Harmonia e equilíbrio. Tudo na natureza é assim. Equilíbrio, harmonia. Os fundamentalistas, para vocês aí que talvez não consigam captar esse termo, o fundamentalismo, eles são os extremos. Então você terá lá os espiritualistas, que não tem nada a ver com doutrina, tá? Estou falando espiritualista, que é a pessoa que acredita em coisa além da matéria, que acredita em vida pós-morte, que acredita em espíritos. Os espiritualistas também, quando são extremistas, não é bom. Os ateus, que são pessoas que não acreditam em absolutamente nada, só na matéria, também não é bom. Então, antigamente, existia uma estreita camada que eram aquelas pessoas que tinham a ciência como base, mas também acreditavam no Criador, acreditavam em algo a mais do que a matéria. Hoje, felizmente, o que acontece? Os extremistas estão estreitos, estão lá nas pontas, e a zona do meio, que é uma zona cinzenta, é justamente onde está a física quântica, onde está as ideias holísticas, onde se mistura religião não, onde se mistura espiritualidade, espiritualismo com ciência. Nesse aspecto, a ciência mesmo, já avançou muito a ponto de já existirem provas de que a fé, eu estou afirmando, há provas de que a fé cura. Porra, que legal. Provas, aí entra naquilo da pergunta anterior.
Não é uma questão de ideias. Não. Isso foi comprovado de que a fé cura. A fé cura. Cura mais do que um medicamento comprado em farmácia. E aí eu rasgo meu diploma. Cura mais. Eu não estou dizendo que é para abandonar a medicina tradicional. Claro. Por isso que a minha medicina eu chamo de neo-tradicional, que é uma vertente boa aí que vem. Porque assim, temos que ter o pé fincado na ciência, porque a tecnologia é fantástica, né? A gente não pode deixar de lado, mas juntando, gente, essa coisa maravilhosa que você acabou de falar, juntando toda essa tecnologia, essa maravilha que nós temos hoje, com esse pensamento fantástico do espiritualismo, nossa, você consegue milagres. E na sua vida, você já viu um caso que você falou, nossa, a fé curou? Porque eu já tinha... assim, não sei se é a palavra que diz, né? A medicina já desenganou e a pessoa tinha fé que ia conseguir e ela conseguiu. E você falou, nossa, aqui eu assino que a fé cura realmente. Já teve algum caso que você enfrentou assim? Assim, é até complicado porque o tempo, né? Nossa, muitos. Eu vou falar do mais recente pro primeiro. Eu vou falar de 3 rapidamente. Eu vou falar do mais recente para depois o da época da faculdade. O mais recente, euzinho. Você? Eu estava com câncer maligno. Nossa, eu não Gente, acredito. Vocês querem prova? Eu trago. Eu tenho o resultado do exame. Eu estava com câncer de próstata com 78% de chance de morrer nos próximos 6 meses. Isso faz que 2 anos, que seja. 2 anos. 2 anos, não me lembro. Se a minha esposa estivesse aqui, ela sabe melhor porque, coitada, sofreu. Na verdade, eu fui fazer um exame de rotina. Não senti absolutamente nada. E aí, eu percebi que o PSA, né, que é o exame, estava alto. Alto mesmo. Caraca. Muito alto. Né? O normal vai até 4, o meu estava 15. Alto. Não sinto nada, né? Fui num colega, né, não vou dizer nome. Ele me fez o toque e no toque ele falou, Ronaldo, vai para biópsia. Caraca. Nossa. Aí eu passei com um colega, um outro uro que faz a biópsia, fui em Amparo, né? Fiz a biópsia, 12 amostras foram colhidas e tal. E ali foi assim, determinado mesmo que 78% de chance de morrer. Não é uma questão, não estou dizendo assim, ele tinha 78% de ter. Não, 78% mesmo de óbito. Tanto é verdade que eu falei para minha esposa só. Não falei para meus filhos, porque estavam fora. Imagina, um cara, menino está lá na Austrália, eu não quero que ele venha por causa disso aí. Né? Para mim, morte não é morte. Para mim é apenas é um ciclo. É uma roupa que deixa e vai... Não tenho medo disso aí, não tenho medo de nada. Aliás, não tenho medo de nada. O que acontece? Eu cheguei e contei para minha esposa. E a minha esposa falou, eu não vou segurar essa bomba só comigo. Pelo menos mais um. Conta para sua mãe. Eu só tinha minha mãe para contar ali. Minha mãe com 80, mais de 80 anos. Nossa. Mas eu cheguei sorrindo para minha mãe, porque eu sabia que eu não ia ter nada. Você estava assim. Você imagina, eu não vou ter nada, eu não vou morrer, não. Eu sei que eu vou morrer depois de 100 anos. Então, o que acontece? Eu cheguei para minha mãe, eu fui direto assim com a minha mãe, né? A minha relação com a minha mãe é brincadeira, porque eu não chamo ela de mãe, eu chamo ela de Silvia, né? Que é o nome dela. E a gente tem um relacionamento legal, porque assim, Silvia é o seguinte, eu tô com câncer e vou morrer. Não agora, mas depois do 100. Mas eu tô com câncer e o médico disse que eu vou morrer em 6 meses, tá bom? Calma, não vou morrer não. E evidentemente... Calma, eu tô brincando. Não, aí eu mostrei pra ela tudo e a minha esposa já me conhece, já sabe que eu tenho essa força de vontade. Não? E aí
falei, não vou. E aí eu fiz um retirozinho, né? Uma forma de concentração. Se afastou do trabalho? Não se afastou do trabalho? Não, o trabalho é minha energia, né? Atender pessoas, né? Entendeu? Todos os dias. Todos os dias. Ninguém sabia. Só essas duas pessoas. Ninguém, não contei pra ninguém. Passei ali. Que força, né? Cara, não, mas aí. Olha como vocês são gênios, né? Vocês são gênios. Sabe por quê? Mas você sabe por que vocês são gênios? Porque as perguntas que vocês fazem... Gente, eles fazem pergunta que uma emenda na outra e parece complemento. Eu não tinha essa noção. É muito bacana. Isso é fé. Isso é endossar. Eu me endossei. Eu falei assim, Deus... Por experiência própria. Deus está comigo. Aí, esse é um caso. Então, eu me curei. Tanto é verdade que depois, no outro exame, nada é nada, não deu nada. Certo? Então, eu curei. Com fé. Puxa vida. Então, você é a experiência viva de que a espiritualidade cura e a ciência podem... A ciência junto. Porque se eu não vou atrás e não faço a biópsia... Então, é exatamente isso aí. Então, isso. A espiritualidade e a ciência, elas podem caminhar juntas. Isso. Uma depende da outra. Que lindo isso, porque na verdade eu nunca saberia, gente, que eu tinha isso daí se eu não tivesse ido fazer o exame, se eu não tivesse passado por um colega especializado, se ele não tivesse feito toque. Enfim, nós dependemos desses profissionais, independente se acreditam ou não, mas nós dependemos desses profissionais até para fazer esses exames. Porque a fé, ela é a base, mas se você precisa de todo esse aparato da biópsia e tudo mais, e aí depois você para com você mesmo, você consegue trabalhar isso aí dentro da sua mente. Agora, teve outros casos aí, mas casos que é de chorar mesmo. Teve uma moça com 27 anos de idade, e isso foi em 2006, que eu a atendi. Ela estava desenganada. Essa estava desenganada. 26 anos de idade para 27. 26 ela estava desenganada com câncer de colo de útero, grau 4, aquele grau que já não tem mais. E gozado porque não tinha uma vida promíscua, nada. Sim. Não, muito pelo contrário. E ela estava desenganada. E aí nós fizemos um trabalho de concentração e tudo mais. E eu lembro que eu tinha que... Porque aí é diferente. Eu comigo mesmo eu já sei, né? Mas com ela eu tive que pegar, eu falei, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que materializar. Isso entra na física quântica. Eu tive que materializar a ideia de que o câncer ia sair dela e ia para algum lugar. E eu me lembro que eu coloquei ela na maca ali, né? Nem era uma maca, uma caminha e tal. Coloquei ela ali, comecei a conversar com ela. Aí como eu tinha feito hipnose, já tinha trabalhado com hipnose, nós fizemos hipnose, trabalhamos a mente dela, tal. Eu, né? Tal. E falei que, olha, imagina que seja lá o que for que você tem no colo uterino, porque ela tinha sido, eu estava lá com o exame, tudo, tinha feito o Papa Nicolau. Eu falei assim, imagina que seja o que for, vai entrar dentro da... Pega alguma caixinha, porque nós fomos buscar uma caixinha de fósforo, sabe? Pegamos uma caixinha de fósforo, vai entrar dentro dessa caixinha, eu fechei a caixinha, aí eu falei assim, agora você vai jogar essa caixinha em algum lugar e nunca mais vai jogar. Ela colocou no vaso sanitário e deu descarga. Eu juro para vocês, eu tô falando assim, eu juro por tudo que é sagrado. Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira ela tinha retorno para fazer o exame. Não tinha mais câncer. Caralho. Impressionante. Não tinha mais câncer. Eu fiz? Não fui eu. Entenda? Foi ela. Ela acreditou. Foi uma semente de... Foi a ela fé. acreditou. Ela acreditou. Tem gente que você precisa materializar. Por isso que existem figuras. Por Sim. isso que existem estátuas, santos. Tem pessoas que precisam da materialização. Você precisa dizer, olha, você precisa chegar para uma pessoa, pôr uma caixinha e falar assim, olha, aqui dentro tem a esperança de você ter tudo de bom na sua vida. Por isso que uma mãe guarda a foto de um filho. Por isso que você tem correntinha, você tem... Sim, você precisa... Quando você precisa, de repente, de algo para dar certo, você fica, às vezes... Sim. Patuá, que chama, né? Você precisa proteção. Materializar aquele sentimento de... Mas o que você materializa? É o seu pensamento numa coisa. Sim. E aquela coisa... Você precisa disso. Precisa disso. Doutor, então o desenvolvimento humano como arma de cura é uma ferramenta importante?
principal ferramenta de todas que você pode imaginar. E aí, linkando com as perguntas anteriores, é justamente aí que peca o brasileiro, no que tange a saúde pública. O desenvolvimento tecnológico no mundo, aliás, não só para o brasileiro, mas no que tange ao conflito da ciência, né, principalmente na medicina, é justamente isso. Desenvolveu-se muitas máquinas, muitos aparelhos. Sim. Ressonância, tomografia, exame disso, exame daquilo, e chip que coloca na mente, e não sei o que. Você desenvolveu muitas essas coisas. Mas o ser humano foi deixado de lado. Puxa vida. Por que foi deixado de lado? Porque o ser humano, ele está sendo meio que colocado de escanteio. Não adianta você, como eu disse, não adianta você ter todo um aparato tecnológico para se chegar ao diagnóstico se você tem pessoas que mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, não precisa acreditar em Deus. Deus não precisa que você acredite nele. Ele está ali. Mas a mente precisa estar forte. Então, o desenvolvimento humano é a maior ferramenta, porque a partir do momento que você se desenvolve, e está aí, eu trabalho com isso, com desenvolvimento humano, dou palestras sobre isso, porque a partir do momento que você se desenvolve e se soma, se junta com toda essa tecnologia, não tem quem possa. Não tem. Sim. Agora, vai ter um momento que você vai ter que morrer, claro. Morrer no sentido. Claro. Mas o importante é você unir as forças. Então, desenvolvimento humano, sim, é a principal ferramenta. E uma polêmica também. Outra, Mais né? uma. Mais uma. Tem uma frase que diz assim, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Tem alguns casos que a gente observa que aí entra também com o poder da mente da pessoa, né? Que a pessoa estava bem. Vamos usar como exemplo o seu caso. Eu acho que tantos casos que tem, que a pessoa está bem, vai num exame de rotina, descobre que está com algum problema e aí parece que a pessoa desaba, sabe? Aí a doença toma conta, assim, né? E ela estava bem. Foi depois de um diagnóstico, de um exame de rotina. A gente ouve muito isso acontecer, né? Eu vou embora, gente. Eu vou embora. Eu vou embora porque, assim, as perguntas, uma mais inteligente do que a outra, fica muito inteligente da sua parte, Jonathan. O que os olhos não vê, o coração não sente. De fato, por que isso acontece? Porque olha, que fantástico. Porque nós depositamos a nossa esperança, nós depositamos a nossa felicidade fora de nós. Nós depositamos tudo que nós queremos de bom fora de nós. Por exemplo, nós depositamos a felicidade nos filhos, nós depositamos a felicidade na esposa ou no marido, no parceiro, nós depositamos a felicidade na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos carros, naquelas nossas, não na minha, mas nas fortunas. Nós depositamos a felicidade fora de nós. E o que acontece? De alguma maneira, um dia isso vai embora. Os pais vão embora, os filhos. Eu estou com um filho que não me vê. Eu não vejo meu filho faz 7 para 8 anos. Tem um que está próximo aqui faz 2 anos, 3 anos, que eu não dou um abraço. E eu sofri muito com isso. Então, quando a gente deposita... Eu tive um casamento que foi fracassado. Quando a gente deposita fora da gente a felicidade, o que acontece? Vem o vento e leva embora, assim como um castelo que se constrói na areia da praia. E o que os olhos não vê, o coração não sente, é justamente isso. A pessoa que constrói a felicidade fora de si, quando recebe alguma coisa de fora e pega ela, como a felicidade não está com ela desmorona. A partir do momento que você constrói a felicidade dentro de você e que você tem amor próprio, que você se autoconheça, que você tenha autoconscientização, vou fazer marchand aqui, que
É justamente com isso que eu trabalho. Autovalorização, autoconscientização. A partir do momento que você tem amor próprio, que você constrói a felicidade em você, se você souber de uma coisa ruim, como um câncer, como a morte de uma pessoa querida, que claro que você vai ter o luto e o sofrimento, mas se a felicidade mora em você, você não desmorona. As pessoas desmoronam quando não tem base, quando não tem alicerce. Portanto, construa a sua felicidade dentro de você. Aí, quando você constrói a sua felicidade em você, você tem condição de levantar um edifício enorme, com tudo em cima, e pode levar a sua felicidade para todo mundo, e você ainda serve de base. Aí você não vai ter esse problema. Puxa, é lindo. Você ganha ferramenta e força para combater aquela guerra ali que você vai enfrentar. Só né? de falar isso para vocês já não se sentem poderosos. Sim. Parece que vocês vão vestir a capa do super-homem e vai sair daí. Vou conseguir, né? É assim, eu vou conseguir. Vocês têm um estúdio maravilhoso aqui, saiu da ideia. E hoje vocês estão aqui com isso. É lindo isso. Realização pessoal. Felicidade mora dentro de vocês. Sim. E aí, quando você se ama, você tem condição de amar os outros. Porque você não tem como você amar o seu próximo sem você amar a si próprio. Por isso que eu amo Jesus Cristo, o homem mais inteligente. Imagina, fenômeno, né? Quando ele diz assim, amai ao próximo como a si mesmo, ele não está dizendo que você tem que amar o bandido, o cara que estuprou, o cara que... Não é. Amai o próximo como a si mesmo, inverte, gente. Ele está dizendo assim, se ame, que a partir do momento que você tem amor próprio, você sabe a quem você pode distribuí-lo. É essa a ideia. Sim. Que legal, né? Tem que ter uma interpretação bacana. Sim, com certeza. Tem que saber interpretar isso, né? Doutor, e falando um pouco sobre a medicina indígena, qual é a sua opinião sobre a medicina indígena? Se é que assim pode se falar, né? Se pode ser chamado de medicina, não sei. Agora, os índios têm os seus métodos pré-históricos. Não pode ser chamado de medicina, mas... Não pode. Pode porque a medicina é um termo que vem já antes, inclusive, da ciência. Ok. Sabia? A medicina vem antes da ciência. Porque a medicina ela tem relação direta com a... Por isso que também tem a palavra médium, né? A medicina tem a medicina mesmo, se você for procurar no dicionário, tem relação com cuidar. É a arte de cuidar, né? De curar, de cuidar, de acolher. Isso é medicina. Se você for um pouquinho mais adiante, você vai perceber que a medicina tem uma relação direta também com essa questão da palavra da mediunidade, que as pessoas se confundem. Claro que se for num site de busca agora e ver médium e médico, eles têm definições diferentes. Mas, de certa forma, a medicina vem antes da ciência, porque a medicina é quase que na questão da mediunidade, é o que media. Porque antes da ciência era mitologia pura. Era mito, era época mítica, antes, na pré-história. E índios, os primitivos, independente se da América ou de qualquer lugar, lidavam com mitos, e até hoje eles são povos míticos, acreditam com razão no poder das águas, das árvores, da natureza, respeitam isso, respeitam aquilo, e é dali que surgiram muitos medicamentos. Enfim, é infinito a cultura dessas pessoas, respeitável. E o que eu acho da medicina natural, que é essa medicina, a medicina natural, que é a medicina primitiva, ela traz... É muito bonito porque é um ciclo, né? Ela está agora fechando um ciclo com a tecnologia e a medicina primitiva, indígena, ou chame como quiser, ela está trazendo conhecimentos que se somam à tecnologia e juntos formam o que nós hoje chamamos de medicina humanizada. Puxa vida, que interessante. Porque isso. Quando você fala de índio, não tem tomografia, meu amigo. Não tem ressonância. O que tem? Um sujeito que... As ervas, aí, né? Aí pode ser que caia a fé.
É isso, exatamente. Acho que a fé é a parte mais importante nessa. É muito lindo, porque como eu também estudei sociologia, e por isso que eu falo, o médico, se ele ficar só na medicina, me desculpe, mas não dá. Sociologia, porque assim, se você for numa tribo indígena, você vai perceber que quem manda ali é a mulher, é a matriarca lá, é a senhora de idade. Né? O cacique é isso, só obedece. Isso também para nós aqui, viu? Porque mulherada... Aqui não tem cacique porra nenhuma. Mas o que acontece é o seguinte, lá tem um pajé. E o pajé, o pajé não estudou em faculdade nenhuma. O pajé, ele é preparado desde menino, se vocês viram, teve até uma novela aí que teve... Né? O pajé, ele é preparado desde menino a entender, a ouvir o som da natureza, do vento. Isso também lá no Oriente tem muito, tá? Porque tudo que eu falei aqui é do Ocidente, tá? Porque se a gente começar tem que fazer... Nossa, é um 75 podcasts, só pra falar... É verdade. Porque lá é milenar. Né? Mas o fato é que eles aprendem essa questão de ouvir o vento, ouvir parece que as plantas falam e falam. Sim, né? falam realmente. E aí o cara faz blá, blá, e dança, fica a noite inteira em cima do doente. Por que ele se cura? Por que ele se cura? Porque aquela pessoa que está deitadinha ali, toda a família que está ali, forma o que nós chamamos de egrégora. Vocês já ouviram falar? Não. Olha que nome lindo, né? Egrégora. Egrégora. Podcast, egrégora. Egrégora nada mais é do que pessoas reunidas, rezando, orando e com o pensamento focado em alguma coisa. Puxa, uma egrégora, por exemplo, é um grupo de oração. Uma egrégora, por exemplo, alguém está no hospital, quando você esteve internado, certamente houve uma egrégora de pessoas que eu espero. Todo mundo aqui fora torcendo, né? Não, certamente, né? Voltar. Houve uma egrégora ali formada que é para justamente mandar energia positiva para você. Sim. E mandou. Eu tenho certeza absoluta que você estava lá, você deve ter sentido. Sim. Você deve ter sentido. Inclusive é um tema complicado porque muitas das pessoas morreram justamente porque perderam o contato. Ao ser entubado, ele perde a consciência. E os hospitais ficaram fechados na época, E não podia nem visitar. Isso. Não recebendo pessoas da família, estando sozinhos. Dopados, medicados, olhando para o leito do lado e vendo... Um vai embora, o outro vai embora. O outro vai embora, o outro vai embora. O que passa? Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. E aí eu sou o próximo é um pensamento. E o pensamento se concretiza tal qual a caixinha de fósforo. Que é o que a gente vem falando aqui, exatamente. né? Então, sobre a medicina indígena, é uma medicina que justamente... capta essa questão da natureza. Não pode se perder isso aí. Não pode perder essa cultura. O que tem que fazer é buscar isso aí e juntar com a tecnologia. E até hoje, desde os indígenas, dos primatas, vamos dizer assim, Tô até falando hoje... muito? Não, tá excelente. Então, é uma aula aqui, né? Opa! Até hoje, qual o período da humanidade que a medicina mais evoluiu? Nós tivemos 10 mil anos de mitologia. 10 mil anos de a era mítica, que é a era pré-histórica, considerando o período paleolítico, depois o neolítico, né? Que são o período que vem antes, né? Na pré-história mesmo, né? Antes da Idade Antiga. E são 10 mil anos, gente. 10 mil anos. 10 mil anos que só se acreditava em deuses, em Deus disso, Deus daquilo, que é justamente essa tal da medicina. Então foram 10 mil anos baseado nisso. E nós estamos aqui, não estamos? Estamos. Opa! Pois é, mas teve muitas pandemias nesses 10 mil anos. Não com certeza. Mas não tinha medicamento. Não. E não tinha material de intubação. Tinha? E nós estamos aqui, não estamos? Sim. Então você concorda que quando a gente fala em evolução, evolução é uma palavra meio chatinha. Desenvolvimento é melhor. Porque porque evolução, até câncer evolui. É verdade, uma doença evolui. Nem toda evolução significa que está melhorando Você a situação. Você sabe o que o médico escreve quando um paciente morre no prontuário? Você sabe o que ele escreve? Evoluiu a óbito.
Então, evolução não necessariamente é bom. É. Certo? Agora, o desenvolvimento da medicina se deu, claro que agora, nesses últimos anos, vamos dizer, nós tivemos, é mais fácil dizer o seguinte, nós tivemos 10 mil anos de obscuridade por conta de ser pré-histórico, e para vocês aí é assim, pré-história porque não tem nada de escrito, nada desenhado, então não tem, né? Aí, a partir do momento que teve a Idade Antiga, a partir do momento que a Grécia se tornou ali o berço, né, da formação do pensamento filosófico e tudo mais, ali a coisa começou já a ficar. Porque a filosofia nada mais é do que do porquê. A filosofia é a interrogação. Fica questionando, né? Questionamento. Exato. Os filósofos, eles começaram tudo isso daí. Os filósofos gregos, né? Então você tem a época pré-socrática, socrática, e vai embora com todos eles. Então essa época foi fantástica, mas era filosofia. Depois nós tivemos a Idade Média. A Idade Média, por conta da perseguição religiosa, aí parou. Um atraso para a medicina, para a ciência, foi um no modo atraso geral. de 500 anos. Nós tivemos um atraso de 500 anos por conta da Idade Média. Da Idade Média mesmo, por conta de tudo que aconteceu, das perseguições. Depois da Idade Média, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e tudo mais, começaram novamente a surgir estudos, aí a física. Então, a medicina mesmo se alavancou mesmo a ponto de se tornar uma coisa fantástica a partir do crescimento da física, da química e da biologia. Então, nós podemos dizer que a partir de 1900, né, a partir do século XX para diante, a coisa andou. As grandes guerras tiveram uma grande influência nisso, então, né? Toda vez que a água bate no bumbum, as coisas crescem. Alguém faz alguma coisa. Alguém faz pra alguma mudar, coisa. né? Pra evoluir. Eu ia falar evoluir, né? Não, mas de certa evoluir, forma. A guerra é um fator evolutivo. A guerra é um fator evolutivo. Mas aí o desenvolvimento depende de cada um, mas a guerra é um fator evolutivo. Então, toda vez que você tem... Por isso que lá atrás eu falei que a ciência... É importante que a ciência seja uma barreira para você alcançar alguma coisa. Porque você só consegue alcançar o pico do Everest, o pico do monte, se você tiver bastante... Senão não tem graça. Se você fala assim, subir o Everest é fácil porque tem uma cordinha lá que você segura nela, você vai até lá em cima. Isso aí não é gostoso para os caras. Os caras querem passar perigo, passar aquele perrengue, né? Então, a medicina, é importante isso aí. Mas eu vou falar uma coisa assim. Nós tivemos, vamos considerar, de 1700, do século XVIII, vou até ser um pouco mais dramático. Nesses últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos, nem falo da medicina só, mas particularmente a medicina, o homem não acompanhou. Tá. A mente humana está lá atrás. Tá vendo como são as coisas? A mente humana não se desenvolveu tanto. Investiram muito em outras coisas, mas a mente humana não. Em 20 anos, nós tivemos um crescimento, um desenvolvimento maior do que os últimos 500. Doutor, 20 em 500. Pegando o gancho sobre a mente humana não se desenvolveu como deveria, ao contrário disso, a inteligência artificial evoluiu muito, né? Evoluiu bastante. Evoluiu e vai ajudar, eu acho que chegou na medicina, porque a gente... Na parte profissional, a inteligência artificial ela está causando um rebuliço, né? Na parte de TI, na parte de criação de conteúdo, né? Agora, na medicina isso existe? Ou ainda é algo que tem um caminho ainda a percorrer? Não, na medicina já existe há muito tempo.
Inteligência artificial? Não, muito mais do que vocês Puxa pensam. vida, interessante. Vocês não têm a minha idade. Eu sou da época do homem de 6 milhões de dólares, o homem biônico. Não vou nem falar dessa época, né, mano? Pois é, naquela época o cara parece que tinha um braço, o braço direito biônico, Sim, as pernas verdade, biônicas e o olho direito biônico. Depois É. surgiu a mulher biônica, agora tem que ter cachorro biônico. Né? Mas o fato é, naquela época, o homem de 6 milhões de dólares, porque ele era um piloto, né, um coronel lá. Então, aquilo, naquela época, lá atrás, já era um precursor do que existe hoje. Já existe braço biônico, mas Sim. isso lá atrás. Então, quando você fala em inteligência artificial dentro da medicina, já está há muito tempo. Há muito tempo, vocês não têm ideia. Há Interessante. muito tempo. Eu acho que agora está sendo mais difundido, Sim, talvez mais sim. falado. Então, aí que tá. Toda vez que você coloca tecnologia para fortalecer uma determinada área, dentro daquilo que a gente considera equilíbrio, vai enfraquecer outra área. Se você tem tecnologia e se você tem preparo tanto do ser humano como das máquinas, como de tudo que você possa imaginar, da robótica, da inteligência artificial, no sentido de curar as pessoas, alguém vai perder. Quem vai perder? Quem fabrica remédio. Quem ganha com a tristeza dos outros. Né? Então, precisa sempre ter um pioneiro, precisa sempre ter um desbravador, precisa sempre ter um cara meio loucão aí que faz as coisas e ponto final e coloca em prática. Porque sempre há uma briga de interesses. Todas as vezes, vocês podem ter certeza de uma coisa. Tudo envolve dinheiro. Tudo envolve o capital. Mas tudo é o capital. Se não houvesse essa questão, as coisas estariam muito melhores. O fato é que esbarra-se no capital. A inteligência artificial está na medicina há muito tempo, poderia já ter melhorado muito, já tem muito progresso, principalmente na implantação de membros, principalmente na ligação da coluna, da medula que passa aqui em pessoas que ficaram tetraplégicas, ou enfim, por algum acidente, já existe isso. Já existe inteligência artificial no sentido de curar mal de Parkinson, já existe tudo isso daí. E agora não tem mais como segurar, é como uma represa. As águas estão já passando por cima da represa. Então agora as empresas que lucram com o sofrimento, elas vão ter que abrir as comportas, porque não tem mais como segurar. Não tem como segurar, não né? tem mais como segurar. Doutor, eu não sei se você está lançando ou está para lançar alguns e-books sobre o câncer, né? Fale um pouquinho sobre esse projeto para nós. Então, eu tenho muito material escrito e aí agora eu estou tendo a oportunidade de colocá-los no formato de e-book, que é muito mais fácil. E um deles, agora o último meu, é justamente sobre o câncer e tem essa chamada, né? O câncer e a física quântica. Por quê? Sendo bem sucinto, tudo é energia, tudo é energia. Se vocês forem estudar a respeito, vocês não precisam ser físicos, não precisam mergulhar na física, não precisa ser astrofísico, mas desde o macrocosmos, planetas, desde, sabe, aquelas coisas enormes, aquelas estrelas e tudo mais, que você tem que ver com o telescópio, aqueles monstros, aqueles aparelhos, tudo lá longe, enorme. Se você pegar o microscópio e ir para o menor, você vai perceber que tudo que existe no macro existe também no micro. Então é exatamente a mesma coisa. Tudo interligado por energia. Não existe matéria. A matéria nada mais é do que energia condensada. E nem vou entrar no mérito, porque isso já foi estudado desde o início de 1900, aí passou por Max Planck, depois Einstein, com a relatividade e tudo mais. E o e-book trata disso, porque o e-book mostra de maneira bem simplificada, com uma linguagem assim quase que escolar mesmo, para alunos de ensino médio, talvez até fundamental, que
Se tudo é energia, da mesma maneira, aí que eu entro na biologia reversa. Se você primeiro cria aqui para depois existir fora daqui, se você encontra fora daqui por um desequilíbrio seu, que também tem a ver com uma outra resposta que eu dei, por que não então voltar o equilíbrio aqui e fazer o sistema inverso no sentido de desmaterializar aquele câncer e fazer... Ele não existe. Puxa vida. Da mesma maneira que você faz ele existir, ele também pode deixar de existir. Tudo depende da sua concentração. Sim. Por isso que a oração e a egrégora funcionam. Por isso que funciona. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, esse book trata de maneira simplificada, mas entra na questão da biologia, da química, da física, da força do pensamento, sem tocar em religião, sem tocar em nada dessa questão. É apenas a informação de que, se você pensar positivo, você consegue. Ah, mas então significa que eu vou pensar que eu não tenho mais câncer, não tenho mais... Não é assim. Não é assim. É necessário que tudo isso se case. Como uma engrenagem. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu uso muito nas palestras. É assim, se um sujeito está com um desejo de comprar sua casinha própria, ele está pagando aluguel, está sofrendo, nossa, deve ter tanta gente assim. Sim. Ele tem um sofrimento muito grande, e ele com a família, a esposa, lutando, os filhos pequenos, não sei o que, não sei o que, e ele está juntando dinheiro, e ele está juntando, mas ele tem uma fé que um dia ele vai ter a casinha própria dele. Leve isso depois para o câncer, né? Ele vai ter a casinha própria dele, e tal. Significa que se ele pensar positivo, a casinha própria vai aparecer lá, naquela esquina. Não ele é. Vai ter que batalhar para isso acontecer. Não é só isso. Tem que existir, na natureza existe isso. Na natureza que eu digo, no universo, né, das possibilidades. Tem que existir um proprietário de uma casa e um corretor. Vou dar um exemplo bobo. O proprietário de uma casa que está com o mesmo desejo de vender uma casinha, e o proprietário da casa é um cara bom, que deve estar falando que Deus permita, se não quiser usar Deus, né? Que essa casinha que eu tenho pare na mão de alguém que está bem necessitado, e que tenha de repente uma esposa, um filho. Tomara que essa minha venda ocorra, mas ocorra para alguém que precisa muito. E digamos que o corretor que está fazendo a mediação disso daí também é um corretor que fala assim: nossa, eu estou com essa casa desse meu cliente para vender e não estou encontrando comprador, mas eu gostaria tanto de vender porque eu preciso desse dinheiro para ganhar minha comissão, mas ao mesmo tempo ganhar minha comissão para que o meu cliente fique também contente com a venda, mas que eu também possa fazer a pessoa que vai comprar contente, porque ela estava sonhando com essa casinha. Somou, Sim. Jogou para o universo o cara que é proprietário, que pensou positivo em vender, o corretor que pensou positivo em vender, com o comprador que pensou positivo Tudo em se comprar. encaixou ali, né? Um monte de energia isso. Num determinado momento, isso dá o que na física pode pesquisar aí, chama-se fenômeno de colapso de onda. Aquilo colapsou a onda, materializou. Sim. De repente, quantas vezes aconteceu com vocês isso aí? De repente vocês abrem lá o Face, abrem o Instagram, principalmente Face, não sei se tem outros, vendendo uma casa. Nossa, mas parece que é para mim, porque eu tenho esse dinheiro para dar entrada. O corretor colocou aquilo lá, você viu, o proprietário juntou tudo. Você nem ia abrir o seu computador, você nem ia abrir o seu... Isso ia acontecer, Jonathan? Vai, eu tô pensando positivo. Pensa porque funciona. Você pensou para ter isso aqui. É verdade. Então, aí você transforma isso para o câncer. Se você, então quer dizer que pensou positivo vai curar o câncer? Não, o e-book não trata disso. O e-book trata assim: se você pensar positivo, se você encontra um médico, olha a importância do desenvolvimento humano na medicina. Se você encontra um médico que acredita em você, no seu potencial de se recuperar, se você encontra, se você confia que você vai ter ali aparatos para fazer exames, um bom profissional para fazer de repente uma biópsia, que nem aconteceu comigo,
se você vai ter apoio da esposa, apoio da mãe, apoio do pai, do filho, enfim, se você sabe que tá tudo, casou tudo, pronto, se fez, acontece, a né? realidade verdade, se fez. é verdade. Então, esse book trata justamente desse casamento entre um mal enorme que é o câncer, explicando que ele é um mal, mas é um mal que entra também numa outra questão que você falou, que os olhos não veem, o coração não sente, que a pessoa normalmente quando se fala câncer, e isso muito por culpa da minha classe mesmo, médica, a pessoa quando fala em câncer, ela já pensa em morte. Já pensa em morte. Não. Já desiste, né? Ela tem que desiste. entender que câncer existe desde que ela nasceu. O fato é que aquele escapou. Mas você tem que... Não pode pensar assim. Eu não vou perguntar a idade de vocês. Bom, vou perguntar. Qual é a sua idade, John? 39. 30... Nossa, criança. Só dele tá bom já. 39 anos. O menino tem 39 anos. Eu tô indo para 56 agora, em agosto. 39 anos de idade. Se, Deus me livre, né? Se acontecer dele ter um problema de saúde, ele não pode pensar que aos 39 anos de idade ele teve, vou falar câncer, não tenha medo não que não vai acontecer. Aos 39 anos ele teve câncer de idade. Ele não pode pensar assim. Ele tem que pensar que 38 anos da vida dele ele não teve nada. E não com 30, uma semana sabendo que tem câncer, uma semana, não é para matar todo o restante da sua vida que você viveu bem. Você teve muito mais coisas boas do que ruins. Então aquela coisa ruim não pode matar todas as coisas boas. Sim. É o contrário. Então quando você pensa positivo, dá certo. Por isso que eu falo, aí que mora o desenvolvimento humano. Sim. Aí que mora o desenvolvimento da mente, inclusive dos profissionais, porque o que está cheio de médico que dá lata, se você está com câncer, você vai morrer. São muitos, né? E assim, esse novo método que agora é recente, agora nas notícias, teve um caso na USP, né, que teve uma palavra que eles usam, a remissão completa, né, do câncer. Talvez seja esse tipo de método que eles estão praticando, ou é remédios mesmo? Não é esse tipo de método, não. Isso também faz um link com outros questionamentos de que muito do que se acontece na ciência é aleatório, por causalidade mesmo. Que nem a invenção do raio-x, né? O cara não estava pensando em inventar o raio-x, na verdade foi sem querer. Foi um acidente. Assim. Foi um acidente, então tem a penicilina, o primeiro antibiótico não tem nada a ver, o cara esqueceu lá, né, uma placa lá, no outro dia que não chegou lá, ele viu o Fleming, né, ele viu que tinha crescido, o próprio fungus matou, os fungos mataram a bactéria, ele tirou a penicilina do fungo. Tá? Então o que está acontecendo agora, isso que você está falando aí? Um determinado vírus está sendo elaborado, porque assim como elaboram-se vírus, não vou acusar aqui para causar também morte de muita gente, elaboram-se vírus também para matar. Se vírus mata um corpo, mata uma pessoa inteira, se o vírus mata um pulmão e a pessoa tem que ser, e tem falta de ar e é entubada, por que o vírus não pode ser criado no sentido de matar a célula do câncer? Né? Que interessante. Bacana isso aí, né? Sabe o que isso significa? Vamos fazer uma analogia bacana. Eu adoro analogia, né? É assim, se eu fosse um cara, se eu fosse um Elon Musk da vida, né? Se eu fosse um Elon Musk da vida, eu não contrataria os primeiros colocados da Universidade de Harvard em TI. O porquê, vamos saber. Porque eu ia buscar lá na Rússia, nos porões da Rússia, os hackers, para trabalhar para mim. E se eu fosse um cara que trabalhasse na segurança pública do país, se eu fosse um cara que fosse bambambam da segurança pública, eu chamo um Fernandinho Beiramar para ficar do meu lado. Vem para cá, meu amigo. Aqui você está protegido. Só que você vai ter que fazer o seguinte, meu amigo. Aqui o sistema é o seguinte, você sabe tudo, mais do que ninguém. Fica aqui comigo.
O que eu estou querendo dizer? Às vezes, chamando o bandido para ficar do seu lado, você é muito mais inteligente. Você faz do bandido um aliado seu. Aí o vírus é o bandido E ele que causa mata doença. o Mas câncer. se você usa o bandido para matar um outro bandido, então, bandidos que se entendam. Então é mais ou menos isso. Interessante, né? Então, mas aí surgiu da ideia de gente que tem uma mente aberta. Sim. Agora, remissão completa não existe. Isso aí Não, você pode né? esquecer. Não porque a doença vai estar sempre na frente Sim. da... Tá no nosso corpo o tempo todo, né? É seleção natural. Sim, Você não pode viver para sempre, né? Então, consequentemente, por isso que a ciência está sempre atrasada. Sim. Está sempre atrasada. A ciência está sempre atrasada. Consequentemente, então, os bandidos vão estar sempre na frente das polícias. Sempre na frente. Em termos de estratégia, de armas e tudo. Sempre na frente. Sim. Sempre na frente. Porque senão não existiria bandido. É verdade. Por que existe bandido? Porque está sempre na frente. Está um passo na frente. Com as doenças é a mesma as doenças coisa. é a mesma coisa. Os Mas, bandidos. Mas pode, pode, porque senão... Não só pode como deve. faz parte, isso, né? Deve, porque, É a seleção natural, como porque aí você que falou. Mas é porque senão não tem desenvolvimento. Puta Por isso que a gente falou da guerra. Se você não tem fatores que te tirem da zona de conforto, você não sai, porque o ser humano, como qualquer outro animal, mas o ser humano, ele tem a tendência de ficar sentado, deitado no sofá, assistindo uma série da Netflix ou da Amazon e comendo, sei lá, salgadinho, tomando cerveja, torresminho, não sei o quê, ele não vai sair. Agora você mexeu contigo. comigo. Pois é, mas ele vai ficar Agora você ali. mexeu E comigo. se chegar pro Lulinha e falar assim, Lulinha, você tem, sei lá, você tem 40 anos de idade, Lulinha. Sei lá quantos anos ele tem. 40. 40. Lulinha tem 40. Lulinha, até os 90, eu te garanto o sofazinho, a Netflix, cervejinha, o Tá bom esquinho. demais. Você não precisa trabalhar, você vai ter garçonete, garçom, a esposa também não precisa trabalhar, você vai ficar deitado, sentadinho, não vai precisar fazer mais nada. Tomando uma. Você toma uma. Se eu falar pro Lulinha isso aí, ele imediatamente topa. Só que eu estou matando o Lulinha com isso. Porque ele vai ficar sentado, não vai progredir. Não vai se exercitar. E digamos, eu não falei onde que você vai estar. Digamos que ele está numa ilha, ele vai ter tudo que ele precisa. O mundo inteiro vai desenvolver. Quando o Lulinha sair dali para dar uma passeadinha, ele fala assim, nossa, que mundo que é esse que eu tô? Ele já não sabe mais. Porque ele ficou parado, cômodo, numa situação. Por isso que eu falo, as coisas que nos tiram da zona de conforto é que nos fazem crescer. Sim. A doença é fundamental. A tristeza é fundamental. Faz parte da evolução. Você só valoriza a luz se você souber que existem trevas. Senão você não valoriza a luz. É verdade. É aí que se baseia a religiosidade. Sim, sim. Ô, doutor, falando no Elon Musk, recentemente saiu aí um noticiário falando que ele já colocou um chip, né? Chamado de Neuralink, é isso? Neuralink, né? Neuralink. Neuralink é a empresa, né? Neuralink é a empresa. Então, que ele está desenvolvendo um chip e promete a cura da paralisia, da cegueira, né? Você ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Não só ouvi, como estudo a vida do Elon Musk desde que ele nem era conhecido ainda. O Elon Musk é um gênio, eu não sei até onde que essa genialidade dele... Eu posso estar queimando a língua, de repente ele pode ser um cara do mal aí, Sim. mas até o presente momento eu estou apostando que ele não é. Ele é um menino... Ele tem boas ideias, né? Então, ele é um menino que veio de uma família extremamente rica e que está fazendo muita coisa. Sim, a Neuralink, assim como a SpaceX e tanto a Tesla e tal... mas a Neuralink é um projeto fantástico que tem mesmo essa capacidade, e consegue assim, para ontem, já existe. Nossa, e isso já está acontecendo. Já está. Puxa vida. Doutor, ele só está enfrentando as barreiras da ciência. Doutor, então... Da religiosidade também. Então, esse chip que implanta já está em como é que fala? Em teste? Teste humano? Teste humano?
Porque tava em animais, assim, né? Ele não tá com... Ele não, vou ter que abrir o jogo aqui, né? Ele não tem ainda a autorização. Pra testar em humanos. Aí é a barreira da ciência. Ele não tem essa autorização. Ainda não foi testado em humanos, então. Mas vai saber, né? Alguns humanos devem estar no com serviço. certeza. Isso ainda deve ser um segredo. Vamos dizer o seguinte. Você foi vacinado? Fui. Que legal. É. Então, eu respondi sua pergunta. Então é o seguinte, todo mundo já foi testado. Então, o que acontece? O Neuralink já existe, ele provavelmente já, assim como a célula-tronco, é fantástico. Você acredita que vai funcionar? Tudo funciona nas mãos das pessoas certas. Tá. Tudo, absolutamente tudo. O raio-x não foi inventado para ver se o osso está quebrado. O raio-x foi inventado para guerra, né? Todas essas questões nucleares que vocês têm, ressonância nuclear magnética, ninguém pensou em curar pessoas, não. Era para destruição em massa. Alguns vírus, algumas coisas de arma biológica foram inventados para destruição em massa. Só que a hora que aí alguns iluminados com fé, não precisa ser em Deus, pode ser em fé em si mesmo, fé na humanidade, fé na boa vontade, fé na própria ciência, fé na própria... Aí que é lindo, fé na sua profissão. Sim. Algumas pessoas utilizam-se daquilo para o bem. Então, eu acredito que já está sendo testado, não tem autorização, mas de qualquer forma tem um poder que vai muito além do que vocês imaginam. Puxa, daqui a pouco vocês vão ter um robozinho servindo aqui seu esquinho, sua cerveja, e daqui a pouco você vai... bom, já tem, né? Olha, muito simples. Eu, quando eu era menino, eu disse que assim, vai chegar uma... Já chegou. Posso falar? Deve. Por exemplo, você vai... hoje nós falamos... Não se pensava em celular, não se pensava em móvel, né? Não se pensava em smartphone, de ter uma visão que a gente tem, uma tela. Você vai ter um aparelho onde você vai ter as três dimensões que o nosso cérebro consegue captar, porque não consegue a quarta, né? Que é largura, altura e profundidade. Certo. A hora que tocar os daqui, mais os daqui formam um holograma. E esse isso é sim, eu construo agora aqui, se eu tivesse aparato. Você constrói um holograma, se aumenta igual você aumenta na imagem. Se aumenta, eu aumento, o Lulinha tá ligando para mim, eu coloco ele sentado aí e converso com ele. O holograma é tudo interessante, né? É interessante. Mas aí que tá. Onde que tá a beleza do holograma? Você imagina uma senhora com Alzheimer, com 90 anos de idade, que perdeu o marido e ela tem pouca noção disso daí. Perdeu o marido há 10 anos e ela pode voltar a tomar café da manhã com o marido dela. Com inteligência artificial, sim, porque vai conversar a programação dele é conhecer tudo dela, sim, e do passado, consequentemente ele vai responder. Ela não vai ficar sozinha. Eu não sei o nome da substância que vai que o cérebro ou o corpo vai jogar no corpo dela, né? Sim. Mas dopamina. Então ela está lá sentada, vai encher a dopamina. Nossa, eu tava morrendo de saudade. Sim, é verdade. Pô, que legal. A dopamina. Ela se cura. Eu acho que teve já faz tempinho teve um show do Snoop Dogg e ele tinha uma música que ele cantava junto com o Tupac. E aí ele fez um show no Coachella, aquele famoso festival americano, e ele fez um holograma do Tupac. Nossa, o pessoal se emocionou na época. Foi uma revolução. Aí depois teve um pessoal que testou também com Michael Jackson, né? Pra trazer o... Não, vocês estão vendo holograma há muito tempo, vocês não estão sabendo, né? Tem muita gente... Mas depois não evoluiu, eu acho. Ele quer dizer que alguém já tá usando holograma aí e não foi... Você não tá sabendo. Tem gente que já... Bom, tem gente que já partiu e tá usando. Tem gente que já morreu. Tem gente que já nem tá mais aqui, mas... Eu não tem gente... posso... Eu me recuso a acreditar nisso. Eu tô sempre enganado por holograma. Olha, rapaz...
Eu penso assim, se a pessoa abre um computador e se engana com aquelas mulheres peladas, né? Ou as mulheres com homens pelados, e aquilo é... Se ela pode se enganar, se ela pode se... né? É verdade. Por conta da... Você não tá pegando aquilo, você não tá sentindo nada, você só tá vendo. É verdade. Mas assim, agora você tá vendo. Não, mas assim, eu não, pô, é muito realista, então, pra me enganar, porque... É verdade. Mas sim. Mas agora, a tecnologia de hoje, ela... Você tá com o celular na mão que você conversa agora em Pequim, se você quiser. Existe a tecnologia para isso. Você pensava isso há 30 anos atrás? Não, jamais. Então, jamais. eu estou dizendo assim, que existem já várias coisas, não na nossa vida aqui cotidiana, mas existem várias coisas, já várias reuniões que são feitas à base de holograma. Vários, por exemplo, tem companhias, que eu sei de uma companhia famosíssima, ferrada mesmo, que tem muita grana, que o dono já faleceu. Mas os acionistas, todo mundo continua fazendo reunião com ele na ponta da mesa. Como pode? Puxa, porque não pode saber que ele morreu. Tem um chefe. Se não quem morre é a empresa. Né? Tem um chefe de Estado, tem um chefe de Estado num pequeno país comunista, que eu não vou dizer, que não é ele. Você está entendendo? Então já existe. É verdade. Eu estou pensando pequeno, né? Porque, por exemplo, quem me garante que o Putin, que o Vladimir Putin está... Tudo bem, pode estar vivo, mas quem me garante que ele está vivo? E quem me garante que o que você viu realmente, você viu realmente? Não é bem assim. Que é realmente. Que é realmente. Então, nem tudo que você nós vê estamos... Mesmo porque a realidade é pessoal. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte... A ciência, ela pode ser usada para o bem, mas normalmente é para servir interesses. E agora, a gente estava falando de música, né? A gente percebe assim, pessoas que têm as profissões, né? Tocam violão em casa, tocam piano, um teclado, uma bateria, mas geralmente por hobby, né? O doutor Ronaldo leva a sério o negócio Tudo que ele faz aqui leva a sério, pô. Ele não quer brincar. Você é pianista, é compositor, você compõe músicas também, né? Acabei de compor uma hora antes de vir para cá. Então, o que acontece? Eu não sei o que deu em mim, eu acredito muito que deve existir aí alguma coisa. Porque assim, como eu tenho uma técnica de ambidestria, né, de usar os dois hemisférios cerebrais. Não sei se você sabe, os hemisférios, tem um hemisfério que ele é mais artístico, né, e tem outro hemisfério que ele é mais matemático, mais da lógica, né? E eu, desde criança, eu aprendi uma técnica de usar os dois hemisférios. Tanto é que eu escrevo com a mão direita, escrevo com a mão esquerda, eu jogo tênis com a mão esquerda, jogo com a mão direita, eu chuto mais canhoto, mas de qualquer forma eu consigo. Eu sempre tive muita lógica, de disciplina de estudo, de matemática, de física. Tanto é que física era a minha área, minha segunda opção depois de medicina. Não tem sentido algum, né? Porque a maioria das pessoas que vão para medicina não gosta de matemática, não gosta de nada. Sim. Matemática até é chato, né? Porque matemática 2 e 2 são 4, não me atrai. Tudo que 2 e 2 é 4 não me atrai. Me atrai o que pode fugir da normalidade. Sim. O fato é que eu sempre tive essa vertente, essa veia. Eu comecei escrevendo poesias, contos, romances. De criança eu já tinha essa ideia de composição. Eu não tinha, era pobre, não tinha piano em casa, não tinha nada, mas eu compunha já. Desde com 5, 6 anos de idade, eu compunha, escrevia. Meu pai era saxofonista. Puxa, então eu pegava... Meu pai já vem de casa, já. Então eu pegava os livros do meu pai, né, as partituras de chorinho, que ele gostava de chorinho e tal. Eu pegava as partituras e eu ia tentando entender onde que ficava o cochete. Eu comecei a compor as minhas. E aí, a primeira vez que eu sentei a um piano, muito criança, eu toquei Beethoven. Você, doutor, puxa vida, que interessante. Como eu posso falar? Você estudou piano ou aprendeu de autodidata? Não tinha dinheiro para estudar piano. Eu fui autodidata mesmo. Eu não sou um pianista, porque pianista até seria... Porque como eu sou doutor, eu tenho doutorado, quando eu vejo uma pessoa intitulada de doutor, eu fico meio chateado, porque, é sofrido por ser... Eu sou mestre, doutor, é sofrido por você ter PhD.
E aí quando eu vejo, às vezes, balconista de farmácia com DR na frente, eu fico meio bronco com isso, sabe? Entendi. Então, falar eu sou pianista, eu estou desmerecendo quem de fato faz carreira. Porque quem faz carreira de piano, cara, são 20, 30 anos tocando a fio e não é fácil. Eu não sou um pianista, mas eu toco piano. E o meu grande, assim, meu grande barato é compor. Então eu toco pra mim, quando se precisa, às vezes eu toco pra minha esposa, eu tô num restaurante de piano, vou lá, pego, toco, faço umas coisas, tal. Adoro improviso, faço, mas eu não uso partitura não, eu digo memória mesmo, eu toco, eu tiro a legal, música com muita bacana. facilidade, tiro as notas, tal. Então, o piano, a música em si, a escrita, e eu sou desenhista, né? Porque o desenho, eu tive a exposição de desenho, eu sou surrealista. Então, assim, Nossa. você viu que a gente fez a apresentação do doutor no início. Naquela primeira apresentação foi, eu acho que, 12 Habilidades, competências. Mas você viu que na lista tinha tinha centenas. muito, tinha muito. E até desenhista agora, desenhista realista. eu surreal, né? É igual, eu faço, os meus desenhos são surreal. Surreal é uma classe. Igual, por exemplo, você tem o cubismo, você tem o impressionismo, expressionismo. Caralho. É aqueles desenhos que você fica não para. numa exposição, você fica olhando. Exatamente. O que será que ele não estava para. pensando? Ele não para. Mas você para quando? Quando você para de fazer alguma coisa? Porque para fazer tudo isso, você não para. Ele está dormindo e... Tá sim, pensando. eu estudo dormindo. Também tem essa técnica. Não, dormindo, trabalhando. Não, Eu vou dormir, mas também, vou fazer aqui. também. Vou desenvolver o livro aqui dormindo. Acordo já com o livro, com a música. Eu costumo falar que o tempo é uma moeda de troca que eu tenho para com Deus. O tempo é uma moeda de troca para que eu tenho com Deus. Por isso que foi um grande erro, num momento da minha vida, ter vivido com o pé no passado e uma visão no futuro. Eu acabei não vivendo no presente, mas foi só um momento. De certa forma, o tempo para mim é uma moeda de troca para com Deus. O tempo por isso que eu falo do presente, é um presente. O tempo é talvez a coisa mais fantástica, porque você faz dele o que você bem quiser. Quem disser para mim que não consegue fazer alguma coisa por falta de tempo, eu falo, olha, lamento, eu não acredito nisso. Porque eu tenho 49 especialidades médicas, além das especialidades médicas, que psicologia não é uma especialidade médica, é um estudo à parte, não é psiquiatria. Eu sou psiquiatra forense, eu não vou nem falar aqui tudo aqui, porque senão fica meio chato. E aí, mas só que eu nunca desperdicei as minhas oportunidades. Eu fui fazer meu mestrado, quando eu fiz fazer meu mestrado, eu aproveitei no mesmo local que eu estava fazendo o mestrado, eu vou conversando com o outro, vou me enfiando e acabei fazendo filosofia, sociologia, antropologia, teologia, e depois, antes, eu já tinha estudado física quântica, física relativista, astrofísica, porque cada vez que eu vou fazer uma coisa, eu aproveito aquele intervalo de tempo onde todo mundo está fazendo aquela refeição que tinha 1h30 para comer, eu como em 15 minutos, em 20 minutos e vou atrás de alguma coisa. E com 15 anos de idade eu aprendi desenho arquitetônico porque eu estava dentro de um escritório trabalhando como office boy e eu fui aprender desenho arquitetônico para ser desenhista. Só que como eu tinha dons artísticos, consequentemente eu também fiz desenho artístico. E aí, como eu me aproximei muito da arte de Salvador Dalí, então eu comecei a fazer os desenhos muito próximo dele. E como o grafite era eu adoro grafite, então eu comecei a fazer os desenhos em grafite, mas posso fazer em outras artes também. Legal. Mas tudo é por quê? Porque eu acho que eu tenho uma necessidade extrema, tanto é que estou aqui com vocês, eu tenho uma necessidade extrema eu tenho uma facilidade de aprender, de absorver, e tenho uma necessidade extrema de dividir e compartilhar, porque a vida da gente, Jonathan, Lulinha e todos vocês, nós temos que compartilhar. Se nós não compartilharmos tudo aquilo que a gente aprendeu na vida, mesmo que seja da forma mais simples, como, por exemplo, plantar uma florzinha, uma orquídea, como, de repente, semear lá o seu campo. Se você não ensinar, se você não compartilhar os seus conhecimentos, você não ensina nada. E ensina significa o seguinte, deixar um sinal. Se você não deixar um sinal, você não existe. É aquela história que o Cortella fala. Se você não existisse, que falta você faria? Então, ele falar. Se você não existisse, que falta você faria? Então eu quero, ao menos, que alguém se recorde,
não do Ronaldo matéria, mas de alguma coisa que de repente Sim, levou de mim, sim. que de repente pode falar assim, puxa vida, gostei tanto daquele dia que ele falou que eu estava bonito, que eu estava bonita, ou que, sei lá, que eu estava bem, que eu estava com uma aura bonita. É isso que eu quero que a pessoa lembre de mim. Que Legal, doutor. bacana. Doutor, foi um prazer ter tido você aqui. A gente ficou muito contente em você ter aceitado o convite. Mas antes da gente dar o grande finale, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos seguidores e para o seu, né? Mandar sua mensagem para os nossos seguidores aí e para o seu também. Fique à vontade para dar aquela mensagem para os nossos seguidores. Vamos lá. Eu vou tentar simplificar olhando para a câmera, né? Faça o melhor. Procure fazer o melhor para você. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você fizer, tudo que você ler, tudo que você escrever, procure sempre fazer o melhor, não para os outros. Não se compare com ninguém. Você é único, você é única. Faça o melhor por você. Busque a excelência por você. Por você. Porque se cada um de nós conseguirmos fazer o melhor e se nós mesmos nos melhorarmos a cada dia, se cada um de nós buscarmos no dia de amanhã sermos melhor do que o dia de hoje, se cada um de nós fizermos, ninguém precisa ficar cuidando da vida do outro, o mundo melhora. Então, comece agora a pensar, se tenho que fazer, farei o melhor. Não para mostrar para o outro, mas para mostrar para si mesmo. Se desafie a si próprio, de que você será melhor o dia de amanhã. E isso vai acontecer. E se isso acontecer, você vai se transformar e transformar todos que estão ao seu redor. É essa a mensagem. Puxa vida, que mensagem bacana. Isso fecha com chave de ouro, né? Uma conversa que a gente já estava querendo ter há bastante tempo com o Dr. Ronaldo. E a gente só tem a agradecer. Só tem a agradecer a sua presença e que não para por aqui. Não para por aqui. A gente vai estar fazendo exatamente. Aí como é que fala? Vários episódios, né? Exatamente. Mesmo porque hoje aqui foi mais para conhecer um pouco sobre o Dr. Ronaldo. Isso. A gente precisa falar sobre um tema específico e se aprofundar nele. Exatamente. A gente viu que a gente se segurou nas respostas, porque o tempo é curto. Exatamente. E o doutor tem muita informação, mas assim, a gente já conversou com o Dr. Ronaldo, ele falou que está disponível. A gente vai estar fazendo aqui um seriado, né, com o doutor, né, Jonathan? É verdade. Tem tantos assuntos, né, que a gente pode conversar e a gente vai ter um imenso prazer em receber o senhor aqui novamente com a gente. Eu é que agradeço, estou encantado com o lugar. Com vocês eu nem vou dizer, porque eu sou apaixonado por esses dois. Eu acho que eles são figuras assim emblemáticas, fantásticas, lindas. Tenho certeza que as famílias, porque uma pessoa para ser como eles são, eles precisam ter esse suporte de família. Então eu estou muito encantado, muito contente e vou dizer para você assim, eu posso dizer com toda a franqueza, eu tive muitos momentos felizes na minha vida, né? Mas esse eu posso elencar como um dos momentos mais felizes nesses últimos 10 anos. Puxa vida. Mais feliz. Nossa, para nós é excelente. Nossa, eu gostei muito de ouvir isso. Estou muito feliz. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado de coração. Que Deus dê a vocês e a todos os seus familiares, que para todos que estão nos ouvindo, que dê assim muita alegria, muita paz, porque eu venho para esse universo, para esse mundo aqui para ajudar e acho que vocês também, consequentemente a gente se soma. E olha, não fui eu que ensinei não, vocês é que me ensinaram, porque eu nunca vi tanta pergunta, uma ligada na outra, parece que eles leem a minha mente, viu? Eles já estão com o Neuralink aí. Neuralink aí, ó. Ô, doutor, legal, obrigado, gente, então. Obrigado, amém. De coração, a visita aqui ao Urbano JJ.
E não esquece, aquele que ainda não é parceiro do Urbanos, quer ir divulgar o seu projeto, o seu produto, o seu negócio, vai ficar um link aqui no vídeo, um telefone para contato, e os nossos parceiros já atuantes. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço, muito obrigado. Doutor, muito obrigado.